6 milhões de cópias em menos de 3 meses, e a desenvolvedora já avisou. O DLC não vai ser um DLC. Pois é. E eles estão reescrevendo a história do jogo enquanto isso. Não é papo de roadmap vaporware, não. Tem entrevista, tem número, tem data. O IGN sentou com o diretor de marketing da Pearl Abyss no Summer Game Fest de 2026, e o que veio à tona é mais estranho do que um jogo single player com update semanal. É um estúdio coreano tentando descobrir na prática o que significa tratar um jogo de R$ 249 como se fosse serviço contínuo. O que parece mais um lançamento de sucesso é, na real, um experimento silencioso. A Pearl Abyss, o estúdio coreano que passou 13 anos rodando Black Desert Online como MMO, resolveu fazer algo que pouca gente tentou: tratar um jogo single player de R$ 249 como se fosse um serviço contínuo. Atualização semanal, mudança de roteiro depois do lançamento, e um DLC que, segundo eles mesmos, é substancialmente diferente do jogo base. O que isso significa? Pois é, a gente também ficou com a pulga atrás da orelha. Mas o IGN entrevistou Will Powers, diretor de marketing e relações públicas da Pearl Abyss, no Summer Game Fest de 2026, e o que ele disse? Bom, é bizarro. Não é o papo padrão de estúdio. Estamos ouvindo a comunidade. Não. Ele falou de reescrita de roteiro, de redesign de interface e de um conteúdo adicional que eles mesmos não sabem como classificar. A sensação que fica é que a própria empresa está surfando sem mapa. Vamos aos fatos. Crimson Desert é um action-adventure de mundo aberto desenvolvido e publicado pela Pearl Abyss, o mesmo estúdio coreano que há 13 anos mantém Black Desert Online, um dos MMOs mais lucrativos do mercado asiático, com mais de 40 milhões de jogadores registrados globalmente. O jogo foi lançado oficialmente em 19 de março de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S e macOS. E o preço sugerido é de R$ 249 nas lojas digitais brasileiras, 150 na Steam durante promoções regionais. Segundo o IGN, que conversou com Will Powers durante o Summer Game Fest, o jogo vendeu 3 milhões de cópias na primeira semana. Em menos de 3 meses. 83 dias, para ser exato. Já passou de 6 milhões de unidades vendidas globalmente. A recepção da crítica foi o que a gente chama de recepção mista com viés de audiência. No Metacritica, a nota da crítica ficou na casa dos 70 e poucos. Elogiaram o combate, os gráficos em Unreal Engine 5 e a escala absurda do mundo aberto, mas criticaram justamente a narrativa e a interface confusa, que carregavam um DNA muito de MMO, herança clara do Black Desert. Já a nota dos usuários foi mais alta, 80 e poucos, o que sugere que quem jogou de fato gostou mais do que quem avaliou nas primeiras horas. Powers reconheceu isso publicamente na entrevista ao IGN. O feedback dos jogadores sobre a interface e a história foi o motor das mudanças que vieram depois. E não é coincidência que o roadmap de atualizações começou exatamente aí, no ponto fraco que o próprio estúdio identificou antes mesmo do lançamento, segundo ele. É raro ver uma empresa grande admitir erro de design tão cedo no ciclo de vida do produto. O jogo recebe updates semanais desde o lançamento. Isso é raro para single player. Geralmente jogo de compra única, recebe um patch de correção de bug e some do radar. Mas a Pearl Abyss está fazendo 3 frentes ao mesmo tempo, segundo Powers na entrevista ao IGN. Primeiro, a interface do usuário. Ela veio da cultura de MMO da empresa. Menus complexos, barras de habilidade, minimapa poluído. Informações demais na tela. Powers disse que a interface foi projetada pensando em computador com mouse e teclado, e que tiveram que repensar tudo para os jogadores de console que jogam relaxados no sofá. Citação direta do IGN. Nós redesenhamos a interface. Ela agora é muito mais limpa e intuitiva, focada em controle. Segundo, a narrativa principal. A crítica mais recorrente na recepção mista do lançamento foi justamente a história, e o estúdio está reescrevendo partes do roteiro. Não é rumor de fórum. É o diretor de marketing dizendo abertamente numa entrevista ao IGN que eles estão ajustando a narrativa baseada no feedback da comunidade. Terceiro, o roadmap de verão, de junho a setembro de 2026, com conteúdo novo programado, incluindo melhorias de performance e ajustes de balanceamento de combate. O estúdio deixou claro que não vai ter medo de mudar o que não funcionou. E olha que curioso. A maioria dos estúdios que lançam um jogo com 6 milhões de cópias em 3 meses senta em cima do resultado e pensa no próximo título. A Pearl Abyss fez o contrário. Tratou o lançamento como o começo, não o fim. O mini aha aqui é perceber que isso não é coincidência. É o DNA de live service de quem passou 13 anos operando Black Desert com updates quinzenais. A diferença é que agora estão fazendo isso num jogo que você compra uma vez e não paga mensalidade. É um modelo que ninguém testou em escala. E eles estão testando agora com 6 milhões de cobaias. Mas o que ninguém comentou foi a contradição que a Pearl Abyss criou sem querer.
O jogo originalmente seria um prequel de Black Desert Online. Durante o desenvolvimento, virou título independente. Agora, depois do lançamento, eles estão aplicando nele exatamente o mesmo modelo de serviço contínuo do Black Desert, mas num jogo que é compra única, sem assinatura mensal, sem Battle Pass, sem loja de cosméticos. Isso é um paradoxo econômico. Powers disse ao IGN que a Pearl Abyss é uma empresa construída em cima de serviço contínuo. Não estamos acostumados a fazer um jogo e simplesmente ir embora, e que isso torna possível o que estão fazendo. Mas ele não explicou como sustentam atualizações semanais e reescrita de roteiro sem receita recorrente. O DLC, então, é a cereja do mistério. Powers chamou o conteúdo adicional de substancialmente diferente do jogo base. A palavra dele, não nossa. A gente pergunta: o que é um DLC substancialmente diferente? Uma expansão no tamanho de um jogo novo? Um modo multiplayer que eles não anunciaram? Uma campanha alternativa que muda o gênero? O próprio Powers pareceu desconfortável com o termo DLC, tanto que sugeriu que talvez não seja a palavra certa. Nas palavras dele ao IGN, nós temos um monte de conteúdo adicional sendo feito, mas não tenho certeza se DLC é o termo correto. Eles estão inventando a categoria enquanto fazem. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O que a Pearl Abyss está testando é algo que a indústria ocidental raramente tenta: single player como plataforma, não como produto. Se funcionar, muda o que a gente espera de um jogo de R$ 249. Você compra uma vez e o jogo continua vivo por meses. História sendo ajustada, interface refinada, conteúdo novo caindo sem aviso. Powers disse ao IGN que eles estão comprometidos com Crimson Desert por muito, muito tempo. Traduzindo, eles não tratam os 6 milhões de cópias como sucesso consumado, mas como base de usuários para um experimento longo, o roadmap de verão, que vai de junho a setembro de 2026. É só o começo. E a cereja, claro, é esse DLC misterioso que nem nome tem. Powers, também em entrevista ao IGN, repetiu que o conteúdo adicional será substancialmente diferente do jogo base. Não é rumor, não é especulação de fórum. É a desenvolvedora dizendo na cara: a gente vai fazer algo que você não espera. Isso muda como você vê o modelo de negócio dos jogos. Talvez a resposta para a crise de lançamentos de R$ 250 que entregam 20 horas de conteúdo e acabam não seja vender mais caro, seja manter o jogo vivo por mais tempo, com updates gratuitos que fidelizam o jogador. E aí, quando sai o DLC, você já está dentro do ecossistema, confiante de que o estúdio não vai te abandonar. É uma aposta contra-intuitiva num mercado que prefere lançar e esquecer. Se der certo, pode virar Blueprint. 6 milhões de cópias em 83 dias, updates semanais, roteiro sendo reescrito na marra, e um DLC que promete ser substancialmente diferente do jogo base. Pois é. Single player com serviço contínuo ainda é um experimento. E a Pearl Abyss está fazendo na raça, na frente de todo mundo, sem manual. Você acha que DLC de jogo single player com update semanal sustenta? Que história você quer que a gente decifre na próxima? Manda nos comentários. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um express novo de atualidades, cultura pop e mistério, sábado às 18 horas. E falando nisso, o que será que a Nintendo está preparando depois do sucesso do Switch 2? Pode ser que a resposta mude tudo que a gente sabe sobre a próxima geração de portáteis e a guerra dos consoles. Até lá!